Boa noite, irmãos. É uma alegria estar aqui novamente, juntamente com os irmãos, podendo louvar a Deus, podendo bendizer o nome do Senhor, agradecidos porque em Cristo Ele tornou essa unidade, uma realidade para nós, por sua graça, por seu insigne amor, Ele de fato providenciou todos os meios, todos os recursos, todas as condições para que nós fôssemos um, nos tornássemos um em Cristo Jesus. Então é muito bom recebê-lo aqui nesta noite, é com alegria que nós tributamos a Deus toda a honra, toda a glória, toda a gratidão pela vida de cada um de nós. Nós convidamos a igreja para abrir a primeira carta de João, capítulo 4. Se Deus permitir, hoje nós vamos concluir o capítulo 4, dessa primeira carta. E na semana que vem, se Deus assim nos permitir, nós entraremos no capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo de número 21, e nós faremos essa leitura de forma responsiva. Primeira carta de João, capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 21. Leiamos de forma responsiva. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Vamos orar mais uma vez, rogando a Deus assim que nos abençoe. Pai bendito, nós o agradecemos nesta noite. Nós agradecemos a Ti por esse amor incomparável, imensurável do Senhor para conosco. A forma como o Senhor nos amou, enviando o seu único Filho ao mundo, o levando à cruz para ser crucificado, para derramar a sua ira, para a satisfação da tua justiça por causa dos nossos pecados. E assim em Cristo, Pai, pela fé, unicamente por tua graça, o Senhor nos declara justos em Cristo Jesus. Contudo, Pai, o Senhor fez todas essas coisas por nós, para que nós nos amássemos, para que cada um de nós ame um ao outro, exatamente como o Senhor nos amou. Ajuda-nos, ó Deus, não somente a compreender isto nesta noite, mas ajuda-nos a entender que isto não é uma mera possibilidade. Esta é a mais pura realidade de que o Senhor fará isto em nossas vidas. E que verdadeiramente nós seremos bênção um na vida do outro, amando um ao outro, como o Senhor nos amou. Derrama sobre nós a Tua graça e nos ensine nesta noite. Nós oramos agradecidos, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a Escritura, ela é toda formada de verdades
absolutas de Deus para as nossas vidas. São verdades que nos trazem garantia, que nos trazem estabilidade, segurança, certezas, convicções que o mundo, ou que qualquer outra pessoa, ou que qualquer outro meio possa nos oferecer. Deus, por meio das Escrituras, nos oferece todas essas verdades absolutas. Vejam bem, nós passamos a vida toda correndo atrás de algo, buscando algo que nos dê estabilidade, que nos dê segurança, que nos dê conforto, que nos dê a certeza do que será a nossa vida amanhã e de como será a nossa vida amanhã. E o interessante é que Deus nos oferece essas coisas. E à medida que nós buscamos segurança, estabilidade, firmeza, viver uma vida segura, confortável, fora da Escritura, fora do ser de Deus, mais nós distanciamos de Deus. João, nessa conclusão do capítulo 4, ele diz assim: nós deveríamos ter a plena confiança e segurança do que é a nossa vida. Nós deveríamos ser pessoas extremamente alegres, felizes, seguras, estáveis, na certeza de que nada absolutamente deve nos abalar. Ele não diz que as coisas não devem nos fazer chorar, que não nos levam a perder alguma coisa. Não é nada disto. Ele está dizendo assim, segurança, estabilidade, firmeza, né? a certeza, as convicções, elas não neutralizam as dores, o choro, a lágrima, a perda, a tribulação, a angústia, a provação. Pelo contrário, essas convicções, essas certezas nos dão toda a estabilidade para viver qualquer situação dessa seguro, ainda que com lágrimas, ainda que com o coração dilacerado, ainda que perdendo coisas que amamos, pessoas que amamos. João diz assim, nós deveríamos ter plena segurança, plena convicção do que é a nossa vida e do que nós seremos. João vai dizer para nós assim, essa questão do mandamento de Deus, da ordenança de Deus, de nós amarmos uns aos outros como Ele nos amou, não é mera possibilidade, é uma certeza. Deus fará isso na vida do seu eleito. Ele fará isso na minha vida e na sua vida, se de fato nós nascemos de novo, se nós somos novas criaturas, se nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Ele diz assim, é certo que você vai aprender a amar e você será aperfeiçoado nesse amor um para com o outro. Ele diz, isso não é mera possibilidade, é a mais plena convicção. Nós vamos ver que tudo isso começa com Deus. É feito por meio e através de Deus, e é feito para a glória de Deus, e não existe aqui a dúvida, sombra de dúvida, se nós vamos amar ou não. Ele fará isto conosco, Ele nos levará a esse aperfeiçoamento do amor, e nós vamos aprender, assim como cantamos, e o mundo saberá, e o Brasil saberá, e os homens saberão que nós somos do Senhor Jesus, porque Ele vai fazer isso em nós, Ele vai cumprir isso em nós, porque essa é a proposta dEle, é plano para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todo o eleito. Então nós temos aí como tema dizendo o seguinte, olha, plena confiança de salvação no dia do julgamento final, a certeza de que quando nós encontrarmos com Jesus face a face, no último dia, no dia do julgamento, no dia do juízo final, quando Ele estabelecerá a sentença para todos aqueles que não nasceram em Cristo, para todos aqueles que não confessaram Jesus como Senhor e Salvador, Ele diz assim, nós estaremos seguros, alegres e felizes, porque não haverá nenhuma condenação para nós, absolutamente nada. Ele diz assim, como você tem essa segurança? Quando nós olhamos para a nossa vida
e vemos claramente que a cada dia nós estamos sendo aperfeiçoados no amor de Deus em nós e no meu amor por você, no seu amor por mim. Ele diz assim, nós teremos a mais plena convicção. Nós estamos seguros, nós estamos estáveis. Irmãos, quantas pessoas adentram esse templo entristecidos, abatidos, amargurados, chateados, decepcionados, frustrados, e ainda não conseguiram de fato contemplar essa segurança, essa alegria que João nos oferece aqui nessa carta, que o próprio Deus nos oferece por meio de João nesta carta. E nós deveríamos encontrar toda essa segurança. João nos diz assim, olha, de todos os assuntos mais importantes da vida, nenhum é mais vital do que esse encontro face a face com Cristo. Todos nós teremos que encontrar Jesus face a face. E ele diz assim, vocês que são os eleitos de Deus, salvos em Cristo, deveriam ter plena segurança. Ele diz, essa segurança se fundamenta ou ela se baseia naquilo que há de verdade na própria Escritura, naquilo que a própria Escritura nos ensina, naquilo que a Escritura nos fornece como um fundamento, como base dessa segurança e como base dessa estabilidade. Só para relembrar, do capítulo 4, versículos 7 a 11, João nos ensina que nós devemos amar uns aos outros, por quê? Porque Deus é amor e Ele demonstrou o seu amor enviando o seu Filho a nós como propiciação pelos nossos pecados. Ele diz assim, não é mera possibilidade. Eu enviei o meu Filho ao mundo como demonstração do meu amor por você. Eu iniciei toda a obra. O planejamento é meu, a proposta é minha, o plano é meu e há de se cumprir porque eu demonstrei o quanto eu amo você, enviando o meu Filho como propiciação pelos seus pecados, para quitar toda a sua dívida, para te conformar e te resgatar à minha imagem e semelhança. E ele vai dizer do capítulo 4, versículo 12 a 16, podemos ter a certeza de que Deus habita em nós, nós habitamos nele, Ele nos deu o seu Espírito e Ele nos deu do seu próprio Espírito. E ele diz, essa é a certeza de que Deus está em nós, nós estamos nele, Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos deu do seu Espírito, por isso nós haveremos de amar uns aos outros. Não é mera possibilidade, nós amaremos. Nós vamos aprender isso. Quando ele vincula esse amor à confiança, irmãos, ele diz assim, olha, nesse dia do julgamento final, nós vamos ter a plena certeza de que nós estamos completamente seguros, que nós poderíamos viver completamente seguros, que nós já deveríamos estar vivendo uma vida de total segurança, de total confiança, porque é certo que naquele dia não haverá condenação para nós, para nenhum de nós. Ele diz, a base dessa confiança é a nossa conformidade com o caráter de Deus. Deus não só demonstrou o seu amor por nós, Ele enviou o seu Filho, Ele passou a habitar em nós, Ele nos amou de forma de ação, de atitude, de modo que esse Filho que nos resgatou, a proposta dele é nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho. Ele diz assim, eu farei você a imagem e semelhança do meu Filho, e você amará o outro, o próximo, exatamente como eu te amei. Ele diz isso no versículo 18 de forma negativa, quando ele diz assim no versículo de número 18, no amor não existe medo. Se você tem dúvida no coração, medo do dia do juízo final, ele diz assim, você ainda não sabe quem é Deus, você não sabe como Deus te amou, por isso é que você tem medo no coração. Por isso é que você não entendeu que não pode existir medo no seu coração. Deveria haver e existir segurança, certeza. Se tememos o dia do julgamento, é uma evidência que não amamos os outros como Deus deseja. Seu amor não tem sido aperfeiçoado em nós. E é certo, irmãos, se nós não nos amamos como Deus nos amou, haverá medo no nosso coração, haverá temor no nosso coração, no dia do juízo final. A segunda observação que ele faz aqui, ele diz assim, olha, para que não sejamos extremamente orgulhosos, presunçosos, em pensar que podemos amar os outros por nós mesmos, o versículo 19 diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O fato de nós termos a convicção, a plena certeza de que amamos o próximo, isso não nos dá o direito de arrogância, de presunção.
porque o amor procede de Deus. Ele nos amou primeiro. E ele levanta uma terceira aqui explicação no versículo 20, para que não caiamos numa profunda hipocrisia de dizer que amamos a Deus e não amamos o irmão a quem vemos. Ele diz no versículo 20, se alguém disser que ama a Deus e odiar o seu irmão, ele não ama ninguém. Ele não ama Deus, ele não ama ninguém. E se ele não ama, é porque Deus ainda não o amou de forma revelatória nas Escrituras. Ele ainda não compreendeu esse amor e por isso ele não pode amar como Deus amou. Então, diante disso, irmãos, João nos mostra que isso é mandamento. Versículo 21. Nós temos que amar, não é opção. Por quê? Porque Deus mesmo começa essa obra, Deus mesmo aperfeiçoa essa obra e Deus mesmo conclui essa obra. Vamos trabalhar apenas 2 pontos aqui. O primeiro deles é, temos um amor que é aperfeiçoado dia a dia. Como que nós deveríamos ter essa convicção, irmãos? Nós temos um amor que é aperfeiçoado em nós dia a dia. Primeira coisa que nós precisamos entender à luz da Escritura, quando João está dizendo aí no versículo 17, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Ele diz assim, há um dia que você estará frente a frente com Jesus, eu estarei frente a frente com Jesus. O dia do julgamento. Você pode olhar em Mateus, capítulo 5, você pode olhar em Mateus, Sermão do Monte, capítulo 24, 25, você pega Atos 17, 30 e 31, quando diz que nós devemos pregar o Evangelho, notificar a todos os homens para que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que Ele julgará o mundo com justiça por meio do seu Filho Jesus. Esse dia é certo. Assim como é certo a nossa segurança, a nossa estabilidade, ele diz, o dia do julgamento é certo, nenhum de nós escapará desse julgamento final. A grande diferença é, se nós temos plena confiança de que não haverá nenhuma condenação para nós. Então ele fala assim, olha, há esse julgamento, e a morte é a sentença pelo nosso pecado, mas o julgamento não é o final. O julgamento é a hora de nos sentenciar em todas as más obras que nós praticamos. Ele diz assim, então haverá esse dia. Isso é uma realidade na vida do cristão. O cristão precisa ter a convicção, a certeza de que o julgamento virá, acontecerá, esse dia chegará, mas nós temos plena confiança de que não haverá nenhuma condenação para nós, porque nós amamos. E esse é o mistério de João. Nós amamos e nós temos que entender isso como mandamento, como ordenança. Ele então diz assim, olha, temos um amor que é aperfeiçoado dia a dia em nossas vidas. Qual é a base, então, que ele levanta como confiança, não é, desse julgamento final que nós estaremos seguros? Veja o versículo 17 e 18. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor de Deus. Ele está dizendo assim, a forma como Deus nos amou, Ele não simplesmente nos amou em um ato, né, em um evento único, que é o que o grego chama da questão do auristo, do tempo verbal, dizendo assim, Deus nos amou e ponto final. Não, Ele nos amou de forma única e exclusiva na cruz, mas com um perfeito contínuo, dizendo assim, esse amor aperfeiçoa dia após dia em nós. E nós falamos isso na semana passada, como que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. À medida que nós vamos nos sujeitando a Deus, nos curvando diante de Deus, lendo as Escrituras, estudando a palavra de Deus, Deus vai nos moldando, Deus vai nos conformando com a sua palavra, moldando seus atributos em nós, moldando em nós o fruto do Espírito Santo, de modo que isso se torne na nossa relação um com o outro, de modo prático que nós vamos demonstrar, expressar esse amor de Deus para com o outro. Ele diz assim, esse amor é aperfeiçoado em nós, dia após dia, e hoje eu preciso te amar muito mais do que ontem. E você precisa aprender a me amar e submeter a esse mandamento. Hoje você tem que me amar mais do que ontem, e amanhã nós vamos nos amar muito mais do que hoje. É certo que nós vamos explicar que amor é esse. Não é um amor conivente,
não é um amor complacente, que passa a mão na cabeça, que oculta o erro, que esconde o erro das pessoas. Não, é um amor que procede de Deus. Ele está dizendo assim, qual que é a ênfase? Esse amor é aperfeiçoado em nós. É verdade que à medida que nós vamos estudando a Escritura, entendendo a Escritura, aprendendo a Escritura, nós vamos sendo conformados de glória em glória, conforme 2 Coríntios 3,18, à imagem e semelhança do seu Filho. Mas ele diz assim, não é ser um cristão sem falhas, sem deficiências. O amor que é aperfeiçoado em nós não diz assim, olha, você se tornou uma pessoa sem falha, uma pessoa sem defeito. Não, não é isso. Ele está dizendo assim, à medida que nós crescemos no conhecimento desse amor, à medida que nós entendemos o amor demonstrado na cruz e que nós nos curvamos diante da sua palavra, esse amor vem sendo moldado, nos tornando maduros, nos tornando compreensíveis, nos tornando benignos, nos tornando mais longânimos, com domínio próprio, de modo que nós vamos amadurecendo, amadurecendo e amadurecendo e entendendo, diz assim, e eu amo assim como você é, embora eu não concorde como você é, e vou te instruir na palavra. Ele diz assim, esse amor é aperfeiçoado para que no dia do juízo nós tenhamos essa confiança. O amor de Deus nos atinge de forma objetiva. Ele diz, o amor é aperfeiçoado como? Esse amor de Deus vai nos atingindo de forma objetiva, ele vai nos moldando, nos lapidando com o caráter de Cristo, com a natureza de Cristo, e nos tornando a imagem desse Cristo. E assim nós vamos expressando esse amor uns para com os outros. O amor é perfeito, não é apenas bons pensamentos ou palavras. João diz que esse amor é um amor de atitude, de ação, mas não é uma atitude de uma ação meramente humana, num conceito humano. Ele diz assim, é uma ação, é uma atitude humana, mas fundamentada em princípios bíblicos, fundamentada nos conceitos das Escrituras, naquilo que é a própria Escritura, ou seja, é um amor bíblico, é um amor cristocêntrico, quando diz aqui, foi lido na nossa liturgia, se deixares de cumprir os meus mandamentos, se deixares de obedecer os meus estatutos, se não guardarem os meus princípios, é certo que eu os destruirei. Mas ele diz assim, o amor nosso, expressado como o amor de Deus, ele precisa ser bíblico, ele precisa ser cristocêntrico, é um amor que tem princípios, que tem fundamentos na própria Escritura. Essa forma de amar é que nos dá toda essa plena confiança para o dia do juízo final. Olha, se eu amo você, Yasmin, exatamente como você é, e se eu te amo exatamente como Cristo me amou, ele diz assim, é esta forma de amar que nos dá total segurança no dia do juízo final. Não haverá condenação para nós. E nós vamos entender isso. Nós não amamos para não sermos julgados. Porque Cristo morreu na cruz e pagou por cada um dos nossos pecados e nos amou dessa forma, é que nós amamos e por isso nós não somos julgados. Porque Ele já pagou, Ele já quitou e Ele está nos moldando a sua imagem. O que isso implica para você e para mim? Observe aqui 3 implicações. Primeiro, isso implica que você está envolvido em relacionamentos concretos uns com os outros. Não é simplesmente sentar um desse lado e o outro desse lado. Não é simplesmente pensar simplesmente num indivíduo, no benefício de um indivíduo, na situação de um indivíduo, mas pensar na coletividade, no todo da igreja, no todo do corpo. Um relacionamento de comprometimento, de envolvimento concreto, nós nos importamos, nós nos relacionamos, nós temos a coragem de olhar no olho e falar a verdade. Nós precisamos amadurecer no quesito de ouvir naquilo que nós precisamos ser exortados. Assim como nós temos um grande anseio de exortar, de corrigir as pessoas, nós temos que ter a habilidade de ser corrigidos, de ser exortados conforme a palavra de Deus e não criar uma revolta um com o outro e não nos rebelar, em nos rejeitar, em nos distanciar quando alguém nos exorta, quando alguém nos corrige. Ele diz, nós temos que ter esse comprometimento. Isso implica que você está envolvido num relacionamento concreto com o outro irmão.
Segunda implicação, você está comprometido a trabalhar com mal entendidos, sentimentos, feridos, decepções, frustrações. É alguém que entendeu o amor de Deus e diz assim, eu sei que nós temos uma dificuldade de relacionamento. Eu sei que nós somos difíceis de olhar um para o outro. Mas nós temos que trabalhar esses mal entendidos. Nós temos que tratar e cuidar dessas feridas que nós causamos um no outro. Isso precisa ser trabalhado, corrigido, à luz da Escritura, não à luz da sua vontade, não à luz do seu próprio umbigo, mas à luz da Escritura. E ter a habilidade, a disponibilidade de olhar para a Escritura e nos sentir envergonhado quando erramos. Erramos sim, falhamos sim, precisamos pagar o preço. Nós temos que entender isso. Cada um de nós precisa estar comprometido a trabalhar com os mal-entendidos, sentimentos feridos, com decepções, com frustrações, no anseio, no desejo de corrigir. Não é de ferir, não é de machucar, não é de maltratar, não é de desprezar, mas corrigir para que nos amemos como Cristo nos amou. Terceira implicação, esse é o tipo de amor aumentado em sua vida que lhe dará confiança nesse dia do juízo. Quanto mais você cresce nessa maturidade, quanto mais você aperfeiçoa nesse relacionamento, quanto mais coragem nós temos de olhar nos olhos um do outro e falar aquilo que é verdade bíblica, não aquilo que é verdade que procede do meu conceito humano, da minha filosofia, da minha sociologia, né, do meu conceito familiar, dos meus princípios familiares, mas daquilo que procede da Escritura. Assim como temos habilidade nata de exortar e corrigir, esse amor crescendo em nós precisa também nos tornar hábeis para ser corrigidos, para ser exortados, para voltar para a Escritura. Esse amor de Deus em nós é a forma prática que nós temos para mostrar que nós somos como Jesus. Veja o que ele diz aí, versículo 17b, olha. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Irmãos, prestem atenção no que João está dizendo. Que coisa preciosa, olha o que Deus fará comigo e com você. Ele disse, nós vamos amar uns aos outros como Cristo nos ama, porque nós somos como Ele é no mundo. A cada dia nós estamos sendo conformados à sua imagem, assim como Ele tem relação com o Pai, assim como Ele submete ao Pai, assim como há uma relação de amor, de harmonia na Trindade, o Filho se submete ao Pai, o Filho honra ao Pai. Ele está dizendo assim, nós somos como Ele, nós temos uma relação com Deus por causa dEle, nós somos redimidos por causa dEle, por isso nós o chamamos de Pai, por isso Ele está em nós, por isso Ele nos prova o seu amor, por isso nós temos esse amor, e por isso esse amor é aperfeiçoado em nós, e à medida que esse amor é aperfeiçoado em nós, nós nos parecemos mais com Cristo. Nós somos como Ele é no mundo. Deus está dizendo assim, isso não é uma escolha sua, não é atitude sua, é minha, é vontade minha, é proposta minha, é plano meu, eu estou operando isso em você. Filipenses 1,6, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele fará isso comigo e com você. Esse versículo 17 nos ensina, irmãos, que Deus não condenará pessoas que são conformadas e transformadas à imagem e semelhança do seu Filho. A gente está tão preocupado se vai para o inferno ou se vai para o céu. Nós ficamos tão preocupados se os nossos filhos estão caminhando para o céu ou para o inferno. Ele precisa ouvir o Evangelho para que ele não vá para o inferno. Eu preciso pregar o Evangelho para ele, para que ele saia das drogas. Eu preciso pregar o Evangelho para ele, para que ele saia da prostituição. Eu preciso pregar o Evangelho para que ele tenha uma cura física. Mas nós jamais olhamos para a Escritura e entendemos isso, se não, a razão pela qual nós evangelizamos é porque Deus quer fazer de você a imagem e semelhança do Filho dele. Ele quer fazer de você um adorador, a imagem e semelhança do Deus Criador. Ele diz assim, eu estou fazendo isso com você, dia após dia, o meu plano, o meu projeto não atrasa, não adianta, não importa quantos obstáculos, não importa quantas vezes nós nos ferimos, nós nos machucamos, nós tratamos com indiferença, Deus diz assim, eu vou completar a minha obra em você, eu não estou atrasado na sua vida, e eu não estou adiantado na sua vida,
eu vou consumar isso. Viver uma vida de amor ativo mostra que nós temos o Espírito de Deus. Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos deu do seu Espírito. E a evidência de que o Espírito Santo está frutificando em nós é que nós estamos amando dessa forma. E a cada dia nós estamos amadurecendo nesse amor e crescendo nesse amor. São propostas de Deus para nós. Veja aqui algumas implicações para a gente pensar também. A sua vida mostra alguma semelhança com o amor de Jesus neste mundo. Olhe para a sua própria vida, para os seus relacionamentos, principalmente dentro da igreja com os irmãos. Olhe para você, sonda o seu coração. Deus, sonda o meu coração. Prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, eu tenho a coragem, eu tenho o amor, a habilidade de olhar nos olhos de cada um dos meus irmãos. Apesar das nossas diferenças, apesar das vezes que nós tropeçamos um no outro, eu tenho conseguido demonstrar o meu amor por eles como o amor de Cristo. Segunda implicação, será que o mundo, será que as pessoas, será que os demais cristãos estão vendo esse amor de Cristo no seu comportamento diário, na sua conduta diária? Nós não estamos falando, irmãos, de perfeição. Nós estamos falando de aperfeiçoamento. A cada dia esse amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Temos um amor que é aperfeiçoado dia após dia. E o versículo 18 ele vai dizer assim, olha, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Irmãos, que segurança, que estabilidade. Diz assim, se o amor de Deus foi manifestado a você, você não teme mais nada. Porque o medo é sinal de juízo, é sinal de castigo. A razão pela qual você tem medo de estar no dia do juízo final é essa. Eu serei condenado, eu serei açoitado, eu serei julgado com base nas minhas más obras. Eu não estou amando como Cristo ordena, eu não estou cumprindo os seus mandamentos como Ele manda. Ele diz assim, o perfeito amor lança fora o medo. Por quê? Porque o perfeito amor diz assim, a cada dia eu estou aprendendo a amar como Cristo me amou. A cada dia eu contemplo o amor de Deus demonstrado na cruz por mim, sendo aperfeiçoado na minha vida. E a cada dia eu me pareço mais com Cristo. Então ele diz assim, o perfeito amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. E se há medo no seu coração, é porque você ainda não tem consultado o seu coração diante dessas verdades. Você precisa olhar isso com mais carinho. Romanos 8:1 diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. O amor deles é um amor bíblico, é um amor cristocêntrico. Mais algumas implicações para a gente pensar. À medida que você cresce na graça e na piedade, esse medo é substituído pelo amor de Deus. Quanto mais você vai desenvolvendo na vida cristã, estudando a palavra, à medida que Deus vai te conformando com seus atributos, com o fruto do Espírito, Ele vai projetando, manifestando e transformando e conformando você em piedade à semelhança de Cristo. E todo esse medo vai sendo substituído pela veracidade desse amor de Deus por você. Quanto mais você contempla o amor de Deus por você, mais você o expressa ao seu irmão, ao seu próximo. Segundo, à medida que o amor de Deus cresce em sua vida, Ele lança esse medo todo fora e Ele te dá plena certeza, plena segurança para o dia do juízo final. À medida que vai crescendo e sendo aperfeiçoado, aumenta a nossa segurança, aumenta a nossa estabilidade. O amor de Deus através de você é evidência de que você nasceu de novo. Preste atenção nisso, porque é possível que alguém saia daqui dizendo, o pastor disse que quando nós amamos uns aos outros, nós temos certeza de vida eterna. Não, não é isso.
O amar um ao outro é evidência de que você já tem a vida eterna. É porque Deus te amou, é porque Cristo morreu por você, é porque Ele promoveu o seu novo nascimento, a regeneração. É por isso que você ama. E é por isso que você tem segurança. Você não tem segurança porque você ama. Você ama porque você entende todas as coisas e por isso te dá a segurança e por isso você não tem medo do juízo final. Segundo ponto, segunda verdade, irmãos. Fomos amados por Deus, por isso nós obedecemos. Vejam, irmãos, que isso aqui é inevitável. Isso é inevitável na vida do cristão. Fomos amados por Deus e por isso nós o obedecemos. É interessante como que João mostra isso, ele linka. É impossível você dizer assim, Deus me amou, eu entendi a cruz, eu entendi Cristo, eu só não consigo amar você. Você é muito difícil, você é insuportável, você é intragável, você é hipócrita, você é fingido. É impossível. Vamos entender isso aqui. João diz aí, esse amor tem a sua origem no próprio Deus. Veja o versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. João está dizendo assim, sabe qual que é a mola propulsora para a gente poder amar o outro? É o entendimento de como Deus nos amou primeiro. O que ele vai dizer assim? Ninguém, absolutamente ninguém nessa terra pode amar o outro como Deus nos amou, se Deus não tiver o amado primeiro. Deus é a origem, Deus é a fonte desse amor. A única possibilidade para eu poder te amar exatamente como Deus me amou é que Ele tenha me amado primeiro. Que Ele tenha se revelado a mim por meio das Escrituras, Ele me tenha levado à compreensão do Evangelho lá na cruz, da morte do seu Filho, da demonstração do amor, da declaração de justiça, da nossa justificação, de como Ele satisfez a sua ira, de como Ele nos libertou do pecado. Somente depois que Ele nos ama desta forma, somente depois que Ele nos revela o entendimento todo desse amor, enquanto nós não compreendemos isso, nós não podemos amar um ao outro como Deus nos amou. Por isso que João diz que amar um ao outro como Deus nos amou é a maior evidência de que Ele nos amou primeiro. Porque você não pode me amar como Deus me amou ou como Deus te amou, se Deus não te amar primeiro. Se Ele não manifestar o amor dEle a você, se Ele não promover a sua regeneração, a sua conversão, o seu novo nascimento, se Ele não tirar o seu coração de pedra e não te dar um coração de carne, você não pode e você nunca poderá. Você pode amar como o homem ama qualquer um, como o homem ama o seu próprio gato, como o homem ama o seu próprio cachorro, mas para amar como Deus ama, você precisa experimentar o amor de Deus por você. Não existe possibilidade. Esse amor tem a origem no próprio Deus. Ele é essa mola propulsora nas nossas vidas. Ele diz assim, olha, tenha plena confiança porque é a obra de Deus em nós. Ele nos aperfeiçoará, Ele nos conforma, Ele nos santifica. Ele diz assim, olha, eu planejei a obra. Eu vou te conformar à imagem do meu Filho. Eu te tiro do império das trevas. Eu te dou um novo coração. Eu coloco o meu Espírito dentro de você. Eu te moldo à imagem e semelhança do meu Filho. Eu aplico meus atributos em você. Eu vou lapidando você. Eu vou treinando você. E todas essas dificuldades que você tem dentro da igreja, e todas essas desavenças que você experimentou na igreja, cada uma delas é uma ferramenta na mão de Deus nos corrigindo e nos moldando, para que a gente tenha a humildade de reconhecer o tamanho da nossa miséria, em que estado Deus nos alcançou, o que estado nós nos encontrávamos quando Deus ainda não havia demonstrado o seu amor por nós, e nós consigamos olhar para dentro de nós e dizer assim como Deus me amou, eu também te amo. Ele olhou para mim quando eu estava no pleno estado de miséria, eu não era ninguém, eu era a pior desgraça da face da terra, e Ele me amou. E agora Ele está dizendo assim, e eu agora te habilito a amar qualquer miserável como você.
está lá numa aplicação bem prática para nós, depois você pode abrir, Colossenses 3:13. Quando Paulo diz assim: você tem motivo de queixa contra alguém? Tem? Alguém aqui nessa igreja um dia te distratou, te maltratou, te decepcionou, te frustrou, te causou dano? Ele diz assim: então vá lá e perdoa ele, exatamente como eu te perdoei. Isso é evidência. Ele diz assim: esse amor deve ser expressado ao próximo como maior evidência de que nós entendemos o amor de Deus por nós. Versículo de número 20 diz assim, olha: se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Ele diz assim, olha, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Ele diz assim, a hipocrisia é muito estampada. Ele está dizendo, não pode. Você está dizendo para mim que você ama Deus e que Deus te amou, e que Deus está em você, que você está em Deus, que o Espírito Santo está em você, e que você tem o fruto do Espírito, e que você agora não ama o seu irmão, mas você ama a Deus a quem você não vê? João está dizendo assim, não pode, é impossível. Você é hipócrita, você é mentiroso. Ele diz, isso não é possível. Você simplesmente dizer não, porque você tem indiferença, porque você não tolera, porque você não engole, não desce goela abaixo. João está dizendo assim, olha, se você vive assim, você é um hipócrita, você é mentiroso. Por quê? João vai mostrar que a probabilidade disso é uma demonstração de que nós não entendemos o amor de Deus. Ele está dizendo assim, olha, não é possível. Olha, se é impossível qualquer ser humano amar o outro como Deus nos amou, sem que Deus o tenha amado, o contrário também é verdade. Se Deus algum dia te amou, se algum dia Ele se revelou a você como um amor em Cristo Jesus, é impossível que você não ame. Não pode. Não tem relação, não tem vínculo, não é evidência. Ele está dizendo assim, se Deus algum dia te amou, se Deus algum dia se revelou ao seu coração, o seu estado de miséria, e Ele demonstrou a você como Ele te alcançou na cruz, como Ele te resgatou na cruz, como Ele fez por você, o que Ele fez por você, se você foi alcançado por esse amor de Deus, você amará. Não é opção, ele vai dizer no versículo 20, isso é mandamento, não é opção, é fruto do amor de Deus demonstrado a nós, revelado a nós. Por isso é que nós falamos no início, irmãos, Deus conquistou coisas para nós, verdades para nós, situações para nós, das quais nós deveríamos ter plena convicção. Ele diz assim, eu te amei, e você vai amar, porque eu vou te moldar, eu vou te lapidar. Não bata de frente comigo, não relute comigo, não endureça o seu coração, porque eu quebranto o seu coração, eu vou esmiuçá-lo, eu te coloco com a boca no pó, mas você vai aprender a amar como eu te amei. Porque é proposta minha, eu vou te moldar a imagem e semelhança do meu filho. Não é opção para você e para mim. Então, se alguém não tem essa segurança, não tem essa convicção, porque é isso que nos dá conforto, irmãos. Eu sei que até ontem eu errei, e errei muito com muitas pessoas. Mas eu sei que hoje Deus me moldou muito mais do que ontem. E eu sei que amanhã Ele me moldará muito mais. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, que você é perfeito. O texto de João diz assim, nós estamos sendo aperfeiçoados de dia em dia, de glória em glória, até que nós chegamos à plenitude de Cristo. Mas nós precisamos entender isso. Nós temos que amar. Ele diz assim, olha, se alguém ama a Deus e odeia seu irmão, ele é mentiroso. É fácil dizer, eu amo a Deus. Mas Deus sabe que quando você está mentindo, Ele sabe, não, você não me ama. Sabe por quê, irmãos? Por mais que a gente diga que ama a Deus, Ele vai nos dizer assim, como? Se eu ainda não te amei, se eu ainda não revelei o meu amor a você, como que você me ama? Assim como você não pode me amar, você também não pode amar o seu próximo. Você só poderá me amar e amar o próximo o dia em que eu me revelar a você na compreensão da totalidade desse amor na cruz de Cristo. E aí você vai aprender a amar dia após dia como eu te amei. Jesus diz assim, olha, se você ama a Deus, se você me ama, se você ama o Pai, então você guarda os meus mandamentos, você cumpre os meus mandamentos.
você obedece os meus mandamentos. Se você na prática, né, ou se você não pratica esse perfeito amor, esse amor é sacrificial. Se você não faz isso, ele está dizendo assim, você continua sendo mentiroso. Porque o amor de Deus por nós, e que Ele quer que nós expressamos ao próximo, Ele diz assim, é um amor sacrificial. Ele exige sangue e às vezes exige até morte da nossa própria vida para amar. É um amor sacrificial, não é meramente sentimento. Ele diz assim, esse amor aí é mandamento, ele é ordenança. Veja o versículo de número 21, ele diz assim, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Pensa nisso, olha, por que Deus estabelece isso como mandamento? E é interessante como que Jesus resume os mandamentos. Ele resume em 2 mandamentos. Ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é, você amará o teu próximo como a ti mesmo. Por que Deus estabelece isso aqui? João traz essa ideia de ser mandamento. Ele está dizendo assim, não é meramente sentimento, e outra, não é opção para você. Eu não te dou essa opção. Deus está dizendo, isso é um mandamento, é uma ordenança, não é um mero sentimento, e você não tem opção. Não tem opção. Se você olha de cara feia para mim e eu olho de cara feia para você, nós estamos em rebelião para com Deus. É uma rebelião declarada. Quando eu olho de banda para você, você olha de banda para mim, nós estamos nos rebelando contra Deus. Ele está dizendo, isso é mandamento. Ele está dizendo assim, por que é mandamento? Isso significa que nós não somos livres para decidir ou desistir se amamos ou não. Volte a pensar em tudo que eu falei, falou, olha para a cruz. Ele está dizendo assim, olha, ninguém pode amar o próximo como eu amei, se eu não amá-lo. Mas João está dizendo assim, se eu te amei, se eu revelei o meu amor a você, isso implica que as demais coisas eu também fiz. Que demais coisas eu fiz para você? Ó? Lá na eternidade eu te elegi, lá na eternidade eu te amei, lá na eternidade eu decretei que o meu filho morreria para você, eu te resgatei do império das trevas, eu te dei um reino chamado o reino da luz de Jesus Cristo, eu te dei um novo coração, eu coloquei o meu espírito dentro de você, eu te moldo dia após dia, eu trabalho com você dia após dia, eu te levo de conformidade à imagem e semelhança do meu filho. Então você não tem outra opção. Não é uma escolha, é mandamento, é ordenança. Por que ele colocou em forma de mandamento? Porque ele conhece a rebeldia do nosso coração, ele conhece a dureza do nosso coração. Nós estamos em busca da nossa própria satisfação. Nós acabamos de cantar aqui, eu não quero viver para mim mesmo. Eu não quero viver para mim mesmo, eu quero amar e servir o meu irmão. Pense, coloque isso na sua mente agora e olhe para o texto. É mandamento, é ordenança, e você está dizendo assim, olha, eu não quero viver para mim mesmo, eu quero amar e servir o meu irmão. Olha a declaração que você fez enquanto cantava. Deus está dizendo assim, você não tem opção. A Bíblia diz que nós precisamos ser aperfeiçoados neste amor dia após dia. Pela graça de Deus e na dependência do Espírito Santo, ele diz assim, você pode e você deve amar. Você pode e você deve amar, porque Deus é quem nos garante isto. O que João está dizendo, parafraseando aqui, irmãos? Ele está dizendo assim, eu te elegi, eu te comprei, eu te justifiquei, eu te chamei, eu te glorifiquei, eu coloquei meu espírito dentro de você, troquei seu coração de pedra para o coração de carne, e agora eu estou dizendo assim, um mandamento, ame. Ele está dizendo em outras palavras assim, sabe qual que é o nosso sacrifício? Por que é mandamento, não é mero sentimento? Ele diz assim, você só tem que amar. Quem vai moldar, quem vai lapidar, quem vai moldar o outro coração, quem vai moldar o seu coração, sou eu, você só tem que obedecer, ame. É isso que ele está dizendo. Por que você não ama?
Senhor, eu não tenho condições, mas você nunca teve. Senhor, eu não tolero aquele pastor, eu não tolero aquele irmão. E daí? Você não pode mesmo. Você não tem condições de tolerar, você não tem condições de amar. Mas sou eu que estou te habilitando, sou eu que estou te conformando, eu te dei um coração novo, eu coloquei meu Espírito dentro de você, eu enviei o meu Filho para te resgatar, para te moldar, e estou te conformando, estou te santificando, dia após dia, a imagem e semelhança dele. Então só ame, que o resto é meu. Eu vou concluir a minha obra, eu vou operar no coração de cada um de vocês. Eu estou dizendo, eleito, amado, selecionado, comprado, resgatado pelo meu Filho, você que foi revelado a você o meu amor, ame, ame, porque eu estou dizendo que você vai amar. Eu vou consumar essa obra em você, e você vai aprender a amar. Agora ele está dizendo que é fácil? Não, ele não está dizendo que é fácil. Observe isso aqui, ó. Deus nos deu esse mandamento e não anexou uma lista de exceções para casos difíceis. Ele falou assim, eu não estou te dando opção. Ponha na sua mente, no seu coração. Você não tem condições de amar nem a sua esposa, nem o seu esposo, nem os seus filhos. Você não tem condições de amar nem o seu pai. E vocês sabem o que eu estou dizendo. Irrita o seu filho. Diz não para ele. Confronta ele frente a frente. E você vai ver a reação dele. Não faz aquilo que a esposa pediu. Desagrada a sua esposa. E você vai ver a reação dela. A hora que o seu marido te procura para uma noite, para uma vida sexual, e rejeita ele, você vai ver o resultado dele. A reação dele. Isso porque nós dizemos que amamos. Nós não temos condições de amar ninguém. Nós amamos de forma condicional. Nós condicionamos para amar. Só que João está dizendo assim, não. Isso é mandamento de Deus. E você tem que amar. E ele não mandou uma lista de regras, de exceções, de casos difíceis. Falou, ó, quando acontecer isso, quando ele te fizer isso, quando ele te provocar isso, não ame. Deus não fez essa lista para nós. Ele diz assim, é mandamento, não é mero sentimento, é atitude, é ação bíblica e cristocêntrica. Não é passar a mão na cabeça das pessoas, não é concordar com seus erros, não é fingir que não errou, não é fingir que não falhou. Mas diz assim, amar é envolver num compromisso concreto de olhar olho a olho, de tratar o problema, as feridas, as decepções e as frustrações e amar. Implicações e aplicações para a gente concluirmos. Primeira implicação, para você ter essa plena segurança no dia do juízo. Somos amados com um amor que é aperfeiçoado em nós dia após dia. O que isso implica? Implica numa pergunta para você e para mim. Esse amor que João está dizendo que é aperfeiçoado em nós dia após dia, esse amor é visível na minha vida, na sua vida? As pessoas estão conseguindo ver esse aperfeiçoamento? Coloque na sua mente, olha, eu não estou perguntando se as pessoas olham para você e para mim e dizem assim, é perfeito, o cara é perfeito. Não, não é isso. O que João está dizendo é, esse crescimento desse amor aperfeiçoado é visível na sua vida, a cada dia mais você está aprendendo a amar mais a imagem e semelhança de Cristo. Ou você continua carregando raiz de amargura? Você ainda continua fazendo partidarismo, indiferença, ódio, ressentimento? Pergunte isso a você. Segunda implicação. Fomos amados por Deus em seu Filho enviado como propiciação pelos nossos pecados. A implicação é, você está praticando, você está crescendo nesse amor de forma sacrificial pelo seu irmão? Você entendeu que é mandamento, que é ordenança, e que nós não temos condições de fazer isso, mas Deus garante que Ele está fazendo, que Ele fará e que Ele vai consumar isso em nós. Você está crescendo, você está sendo aperfeiçoado nesse amor sacrificial pelo seu irmão. Não há uma lista de exceção, de regras de exceções para você não amar. Não há.
Quais são as aplicações? Primeira, tenha plena confiança de jamais ser julgado ou condenado no último dia. Descansa na obra de Deus por você. Olhe para a cruz do Calvário e entenda: eu sei que esse meu Deus, segundo a sua graça e misericórdia, Ele há de me aperfeiçoar dia após dia, e eu poderei estar lá no dia do juízo final e não serei condenado, porque a cada dia Ele vai me aperfeiçoando à imagem e semelhança do seu Filho. Segunda aplicação: Deus te amou primeiro, por isso Ele te ordena. Ele está dizendo assim: você não tem possibilidade, mas eu te amei. Eu te amei primeiro. E eu estou dizendo: ama, porque eu amarei o próximo através de você. Pense nisso, olha, você é só meramente o canal, o cano por onde passa a água. Deus ama o próximo através de mim e de você. É isso que Ele quer expressar ao próximo. O amor dEle em nós, através de nós, pelo próximo. Terceira aplicação: se esforce para crescer nesse amor. Se esforce para praticar esse amor. Deus está em você, você está nele. Portanto, este amor será aperfeiçoado naquele que está em Deus, naquele em quem Deus está, em que o Espírito Santo está, aquele que nasceu de novo. Isso não é mera possibilidade, é a mais pura realidade para a sua vida e para a minha vida. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar silenciosamente por alguns instantes. Pai amado, nós nos alegramos, ó Deus, com esse amor imenso do Senhor por nós, Pai. Pai, que bondade, que graça do Senhor para conosco, Deus, de nos amar no nosso mais profundo estado de miséria, e não somente nos amar e nos redimir de todos os nossos pecados, ó Deus. O Senhor nos promete, o Senhor nos garante, ó Pai, que o Senhor não somente nos dê um coração novo, uma vida nova, mas o Senhor tem nos conformado e está nos conformando dia após dia à imagem e semelhança de Jesus Cristo. No dia do juízo nós o veremos face a face, Pai, e nós seremos como Ele. Nós temos a plena convicção que a Tua Palavra nos dá essas verdades, esses princípios, esses fundamentos que vêm somente, ó Pai, transtornar a nossa vida, de modo, ó Pai, que nós passemos a amar um ao outro, Pai. Nosso esforço, a nossa luta é simplesmente amar. É o Senhor quem nos habilita, é o Senhor quem nos dá toda a possibilidade, toda a forma, toda a potência, todo o poder para amar como o Senhor nos amou. Isso não procede de nós, Pai, e nem pode ser de nós, porque senão é falso, é hipócrita. Mas o Senhor diz que fará isso em nós, Pai, e o Senhor tem feito, e o Senhor tem nos dado graça dia após dia. E amanhã, Pai, é certo que nós amaremos muito mais do que hoje, até que Cristo volte, ó Pai. Corrige o nosso coração, ó Pai. Corrige as nossas atitudes. Tira de nós todo interesse parcial, indiferença, ódio, frieza, rancor. Qualquer coisa dessa natureza, Pai, arranca isso do nosso coração. Nós te imploramos, ó Pai. Derrama sobre nós a Tua graça nesse instante, de uma forma muito especial na vida desses irmãos que estão aqui à frente, ó Deus. Molda, Deus. Que a cada dia o Senhor esteja moldando cada um deles de conformidade com o caráter, com a imagem e semelhança de Jesus, para a glória do Senhor, Pai.
Derrama sobre nós a tua graça como igreja do Senhor Jesus Cristo, como povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, que ama e teme a palavra do Senhor, agora e para todo sempre.